E se eu te dissesse que a história da humanidade, como aprendemos na escola, deixou de fora os personagens principais? E se, muito antes de nós, a Terra foi habitada por uma linhagem de seres tão grandes e robustos que as lendas sobre gigantes não fossem lendas, mas sim memórias? Esqueça tudo o que você acha que sabe. Agora, a genética moderna está forçando a reabertura de muitos casos arquivados. Novas descobertas científicas feitas nos últimos anos estão revelando evidências físicas de que o passado do nosso planeta foi muito mais estranho do que ousamos imaginar. Não estamos falando de mitologia, estamos falando de genética, de fósseis e de estruturas impossíveis que desafiam a nossa compreensão. Fique até o final, porque as pistas que vamos conectar hoje podem mudar para sempre a sua visão sobre quem nós realmente somos. Por milênios, quase todas as civilizações antigas registraram histórias de uma raça de gigantes. Os gregos tinham seus titãs, os nórdicos, os Jotinar. Os textos sumérios e bíblicos falam de seres poderosos que caminharam sobre a terra. Durante séculos, a ciência moderna tratou essas histórias como alegorias, simples mitos para explicar fenômenos naturais ou ruínas antigas. Mas a arrogância de pensar que sabemos tudo está sendo desfeita. Pense sobre isso. Como explicamos as estruturas megalíticas que pontilham o nosso planeta? Em Baalbek, no Líbano, existem blocos de pedra na fundação do Templo de Júpiter que pesam mais de 1000 toneladas cada uma. Nossos maiores guindastes modernos mal conseguiriam movê-los. Como uma civilização antiga, supostamente primitiva, conseguiu extrair, transportar e empilhar esses monólitos com tanta precisão? Ou olhe para Göbekli Tepe. Na Turquia, 12.000 anos atrás, 7.000 anos antes das pirâmides, caçadores-coletores ergueram pilares de pedra de 6 metros de altura, pesando 20 toneladas, cobertos de esculturas complexas. A arqueologia tradicional simplesmente não consegue explicar essa explosão de conhecimento e capacidade de engenharia. Quem eram esses construtores? A resposta pode não estar nas pedras, mas sim em nosso próprio sangue. E foi numa caverna fria na Sibéria que a primeira peça do quebra-cabeça apareceu. Ninguém estava preparado para o que encontraram a seguir. Em 2010, na caverna de Denisova, cientistas analisaram um fragmento minúsculo de osso de dedo. O DNA não pertencia a um Neandertal, nem a um Homo sapiens. Era uma linhagem humana completamente nova. E aqui é onde tudo fica impressionante. O DNA revelou que eles eram diferentes de nós de maneiras fundamentais. Análises genéticas e os poucos fósseis encontrados como um molar gigante, quase o dobro do tamanho de um dente humano moderno, sugerem que eles tinham uma estrutura física incrivelmente robusta e poderosa. Eles eram adaptados a climas extremos e possuíam uma força que não podemos compreender. E o mais chocante é que eles cruzaram conosco. Populações modernas na Melanésia, Papua Nova Guiné e Austrália carregam até 5% de DNA denisovano. E se as lendas sobre gigantes não fossem sobre seres míticos, mas sim memórias genéticas reais, memórias de nossos ancestrais Homo sapiens encontrando e talvez temendo essa outra espécie humana muito mais forte? Mas os denisovanos não eram os únicos gigantes reais. A ciência comprova que o Gigantopithecus, um primata ancestral que chegava a 3 metros de altura e pesava mais de 500 quilos, coexistiu com os primeiros humanos na Ásia. Nossos ancestrais viram essas criaturas, lutaram com elas. Você consegue imaginar o impacto psicológico de encontrar um ser desses na floresta? Essas são as descobertas que a ciência já aceita, mas elas são apenas a ponta do iceberg. O que está sendo descoberto agora, em relatórios antigos que foram ignorados e em novos sítios arqueológicos, sugere algo ainda mais profundo. Sugere que o tamanho não era uma anomalia, mas talvez uma regra, e o que foi encontrado nos Estados Unidos, e convenientemente esquecido pela história, é a parte mais perturbadora deste enigma. Durante o final do século XIX e início do século XX, centenas de jornais locais nos Estados Unidos, do New York Times a pequenas gazetas do meio oeste, relataram descobertas de esqueletos incomuns. Mounds funerários indígenas revelavam restos mortais de indivíduos com mais de 2,5 metros, às vezes 3 metros de altura, frequentemente descritos com mandíbulas duplas ou características anatômicas peculiares. Relatórios do próprio Instituto Smithsonian da época mencionam essas descobertas. E então, silêncio.
a maioria desses artefatos desapareceu, e o assunto se tornou um tabu científico. Por quê? Seria um embaraço para a teoria evolutiva da época? Ou eles simplesmente não se encaixavam na narrativa que estava sendo construída, mas agora a genética moderna está forçando a reabertura desses casos arquivados. A verdadeira revelação, o momento mais forte, vem de estudos recentes sobre o genoma humano. Cientistas, ao analisar DNA de populações antigas e modernas, descobriram o que chamam de linhagens fantasmas. São fragmentos de código genético que não pertencem a neandertais, nem a denisovanos, nem a sapiens. É o DNA de uma população humana arcaica que ainda não identificamos. Um quarto ramo da nossa árvore genealógica. E esse DNA fantasma sugere uma população ancestral incrivelmente antiga e geneticamente diversa. Você já parou para pensar se essas linhagens fantasmas seriam a fonte genética dessas características robustas? Estamos falando de uma humanidade perdida, cujas únicas evidências são sombras em nosso próprio código genético e lendas persistentes. E as evidências físicas continuam a surgir. Ferramentas de pedra gigantes, conhecidas como machados de mão acheulianos, são encontradas em todo o mundo. Muitas delas são tão grandes e pesadas que um humano moderno teria dificuldade em manuseá-las efetivamente. A explicação padrão é que eram objetos cerimoniais. Mas e se não fossem? E se elas foram feitas por mãos maiores, para mãos maiores? Isso nos leva à pergunta mais perturbadora de todas. O que realmente aconteceu no passado distante? A explicação científica tradicional diz que o Homo sapiens simplesmente superou as outras espécies pela inteligência. Mas a nova evidência sugere um cenário muito mais complexo. Uma era de coexistência, cruzamento e talvez até conflito entre diferentes tipos de humanidade. Algumas teorias alternativas, baseadas nessas evidências genéticas e arqueológicas, sugerem que o conhecimento para construir locais como Göbekli Tepe ou Baalbek não veio dos sapiens, mas sim dessas linhagens mais antigas e robustas como os denisovanos, ou essa linhagem fantasma. Será que nossos ancestrais aprenderam com eles? Ou será que esses locais foram construídos por híbridos, o resultado do cruzamento dessas espécies? O que você acha? Seria possível que a nossa própria espécie seja o resultado de uma engenharia genética natural, ou talvez até assistida, combinando a adaptabilidade dos sapiens com a força dos denisovanos e a inteligência dessa linhagem fantasma? Ainda há tantas perguntas sem resposta. Por que essas linhagens robustas desapareceram? Foi uma mudança climática? Competição direta conosco? Ou será que eles não desapareceram completamente, mas foram simplesmente absorvidos, diluídos em nosso genoma? Talvez sejamos nós os verdadeiros gigantes, ou pelo menos seus descendentes diretos. O que isso diz sobre a humanidade? Isso nos faz refletir sobre nossa própria identidade. Não somos uma criação única, mas uma colcha de retalho genética, um eco de mundos perdidos e de povos esquecidos. Cada descoberta arqueológica, cada fóssil, cada análise de DNA, não está apenas reescrevendo o passado, está reescrevendo quem somos nós no presente. E você, acredita que essas lendas de gigantes são memórias genéticas de outras espécies humanas? Que outras verdades estão escondidas em nosso próprio DNA, esperando para serem descobertas? Se este mistério fascinou você tanto quanto a mim, deixe seu like neste vídeo. Conte nos comentários qual teoria faz mais sentido para você. Somos descendentes diretos desses seres robustos? Ou as lendas são apenas mitos? E se inscreva no canal para não perder nossa próxima investigação, onde vamos explorar um manuscrito antigo que descreve tecnologias que não deveriam existir naquela época. Porque no final, talvez o maior enigma não esteja enterrado sob a areia, mas sim correndo em nossas próprias veias.